Olá, eu me chamo Gustavo. Hoje eu irei apresentar o seminário com a Maria Victoria Piccoli, Matheus Antunes e Amanda Erdit. Vamos falar sobre os sais anestésicos utilizados na odontologia. Antes de dar início sobre os sais anestésicos, eu vou dar uma breve definição sobre o que é a dor. A dor é um fenômeno caracterizado por uma experiência sensitiva e emocional desagradável, em que há a percepção de um estímulo nocivo associado à lesão tecidual real ou potencial. Agora eu vou dar uma breve definição sobre a anestesia. A anestesia é a perda do sentido ou sensação, e os anestésicos locais são substâncias que, em contato com uma fibra nervosa, possuem a propriedade de interromper todas as modalidades de influxo nervoso. Bom, agora a gente vai dar início aos sais anestésicos. Eu vou começar falando sobre o cloridrato de lidocaína. Ele foi sintetizado em 1943 e em 1948 ele tornou-se o primeiro anestésico local do tipo Amida a ser comercializado. Encontram-se disponíveis preparações comerciais de lidocaína, com ou sem associação de adrenalina. Entretanto, se a adrenalina for contraindicada, a duração da anestesia que pode ser obtida com a lidocaína é insuficiente em quase todos os casos, e é preferível recorrer a outros anestésicos, como a prilocaína ou a mepivacaína. É rapidamente metabolizada pela oxidação microsomal no fígado. Sua eliminação é renal e 10% são excretados inalterados. As reações alérgicas a esse fármaco são extremamente raras, embora tenha sido descrito algum caso de hipersensibilidade retardada com erupções do tipo eczema com sua administração. Cloridrato de mepivacaína. O cloridrato de mepivacaína foi introduzido na odontologia em 1960 e desde então vem sendo largamente utilizado como anestésico local na prática odontológica. Esse agente anestésico pertence ao grupo das amidas, se caracteriza por ser metabolizado no fígado e ter seus produtos finais excretados pelos rins, onde aproximadamente de 1% a 16% da dose aplicada são excretadas inalteradas. O cloridrato de mepivacaína produz apenas ligeira vasodilatação. Os tempos esperados de duração de ação anestésica são de 20 a 40 minutos para anestesia pulpar e de 2 a 3 horas para anestesia tecidual. O uso de cloridrato de mepivacaína é indicado para anestesia local por bloqueio de nervos ou por infiltração. Em pacientes nos quais o uso de vasoconstrutor não é indicado e também para pequenos procedimentos odontológicos que não requerem anestesia pulpar de longa duração ou de grande profundidade. Cloridrato de bupivacaína. A bupivacaína é o único sal anestésico que fornece longa duração de anestesia em tecidos moles, nas duas arcadas e polpas de dentes mandibulares, com duração de 2 a 5 horas após uma injeção epidural e até 12 horas em bloqueios nervosos periféricos. É um anestésico local muito importante na prevenção da dor pós-operatória, e quando administrada em conjunto com anti-inflamatórios não esteroidais, o período pós-operatório se torna mais confortável. É uma amina com amplo tempo de ação, quimicamente semelhante à mepivacaína. Sua toxicidade é alta, com arritmias cardíacas referidas por seu uso. Apresenta grande potência anestésica e alta penetração, por sua grande solubilidade, com maior duração de efeito em comparação com outros anestésicos locais usados em odontologia. É metabolizada pelas amidases no fígado, sendo sua eliminação renal. A dose máxima sem vasoconstritor é de 1 mg/kg, não podendo exceder 75 mg ao todo, e com o vasoconstritor 1 mg/kg, não podendo exceder 150 mg. A bupivacaína não é recomendada para pacientes muito jovens ou para aqueles que apresentam grande risco de lesão pós-operatória de tecido mole por automutilação.
tais como os pacientes com deficiência física e mental. É raramente indicada para crianças, pois os procedimentos odontopediátricos costumam ser de curta duração. Cloridrato de prilocaína é um anestésico local para uso odontológico, geralmente apresentado em 3%, dependendo da marca e do fabricante. Produzida por Lofgren e Tegner em 1953, a prilocaína é semelhante à lidocaína, porém sendo menos tóxica e menos potente. Cloridrato de prilocaína mais felipressina é indicado para anestesia local de inflamação e bloqueio nervoso regional, onde não há necessidade de isquemia profunda. A isquemia produzida por ela não é seguida de hipóxia tecidual, como ocorre com a adrenalina e a noradrenalina. Indicado para procedimentos não cirúrgicos de média duração, procedimentos em pacientes asmáticos, alérgicos a sulfitos, hipertensos e diabéticos. Maior conforto para o paciente, maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado, minimizando a dor durante a aplicação. A prilocaína, quando selecionada para pacientes idosos, não deve ultrapassar a quantidade contida em 2 tubetes de anestésicos. Tem sua ação iniciada entre 2 a 3 minutos. O tempo esperado de duração da anestesia são de 60 a 90 minutos para anestesia pulpar e de 3 a 5 horas para anestesia em tecidos moles. A sobredosagem pode produzir aumento dos níveis de metahemoglobina no sangue, maior cuidado em pacientes com deficiências de oxigenação, portadores de anemias, alterações. O cloridrato de articaína. A articaína, anestésico local com ligação amida, foi aprovada para uso no Brasil apenas em 1999. A sua meia-vida plasmática é inferior à maior parte dos demais anestésicos do tipo amida, o que, da mesma forma que os outros fatores, seriam teoricamente favorável em relação à toxicidade sistêmica. É um fármaco biotransformado por colinesterases plasmáticas e teciduais e gera um metabólito inativo, com toxicidade cardíaca e neurológica irrelevante. Devido a isso, é um fármaco apropriado para ser empregado em pacientes com disfunção hepática e renal. A indicação do anestésico cloridrato de articaína mais epinefrina é para anestesia local, por bloqueio de nervo ou por infiltração, em procedimentos periodontais simples e complexos. A articaína é contraindicada em pacientes com metahemoglobinêmia idiopática ou congênita, anemia ou falha cardíaca ou respiratória, evidenciada por hipóxia. Considerações finais. Apesar do grande avanço na odontologia relacionado ao campo da anestesia, hoje ainda não é encontrado uma solução anestésica ideal para todos os casos. Os pacientes devem ser individualizados de acordo com as suas condições de saúde geral e sistêmica, visando o sucesso do procedimento executado. O cirurgião dentista tem o dever de conhecer profundamente sobre todos os sais anestésicos e todas as suas relações e aplicações na odontologia, para que o uso prudente e indicação apropriada seja efetiva para cada caso. Também é importante que o profissional tenha no consultório, idealmente, mais de um tipo de solução anestésica local, uma com vasoconstrutor e uma solução isenta dessa substância, por exemplo.